triste mesmo. Não adianta ficar aqui falando várias palavras para as famílias, porque nessas horas é difícil de você achar algumas palavras para realmente consolar as famílias. Então, fica aqui meus sentimentos. E a gente sempre torce, né? Porque esse tipo de tragédias não acontece mais no Brasil e no mundo, né? Não é só essa tragédia no CT do Flamengo. Essas últimas tragédias que vêm acontecendo aí no nosso país. Então, meus sentimentos a todos. Bom, Renato, a gente viu até o clima de alguns jogadores hoje pela manhã. Claro que essa notícia mexe com todos nós, não só que trabalhamos e vivenciamos o futebol, mas com qualquer ser humano, né? Eu queria que você falasse se teve alguma conversa com os jogadores, se comentaram sobre isso e também para a gente acabar não estendendo tanto o assunto dessa tragédia, enfim, mas para falar de futebol também. A situação do Diego Tardelli, o jogador que interessa ao Grêmio, é um nome que te agrada também? Quanto aos comentários sobre a tragédia, não tem como a gente não conversar, né? A gente trocar algumas ideias. Eu cheguei cedo no CT hoje, falei com o próprio Léo Moura. Infelizmente são coisas que nos chocam bastante, né? Então imagina esses familiares. É difícil mesmo de achar as palavras certas. Quem já viveu esse sonho de ter uma carreira e construiu isso com o uniforme do Flamengo foi o Felipe Vizeu. Há pouco a gente ouviu o Renato Gaúcho ao vivo, um pouco antes do treinador do Grêmio, o atacante que hoje veste o uniforme gremista, mas que cresceu, foi formado, sabe, conhece como poucos o CT Ninho do Urubu. Ele falou e a gente apresenta para você. É triste, né, primeiramente. É difícil, porque eu vivi muito tempo lá, né? Estou emocionado, é difícil. E sei do sonho que a gente tem, né? De um menino chegar aos profissionais, realizar o sonho, ficar longe dos familiares e não conseguir realizar um sonho. Eu sei que quando você tenta não consegue, sempre tem a frustração. Mas ser interrompido é difícil, né? Não sei a causa realmente. Claro, sei que pegou fogo, né? Morei muito tempo no mesmo lugar, né? Sempre vivi muito bem lá, mas é lamentável, né? O que eu desejo para as famílias, né, é os meus sentimentos e muita força, porque sabemos da dificuldade que é de, sem dúvidas, perder um ente querido e principalmente o filho, ainda mais que está em busca do seu sonho. Mas, assim, para falar é complicado, porque é um momento de muita tristeza para nós. É o que eu falo, não é só o clube, é o futebol. Então, primeiramente, eu quero desejar forças, né, ao clube, um clube que eu tenho muito carinho também. E a todos os familiares, muita força, meus sentimentos, e tenho certeza que Deus vai estar cuidando de todos os familiares nesse momento aí de muita tristeza para nós. Tá aí um depoimento emocionante do Felipe Vizeu, lembrando que morava neste local exatamente que foi atingido pelo incêndio na manhã desta sexta-feira. Seguem os trabalhos dos bombeiros e a gente vai vendo também manifestação de solidariedade que vem de todas as partes. Vamos dar uma olhada em quem já fez questão de deixar sua mensagem aí em alusão a essa tragédia no Ninho do Urubu. Vinícius Júnior, outro rapaz que saiu da base, outro dia estava no Ninho do Urubu. Que notícia triste. Oremos por todos. Força, força e força, disse o agora ídolo do Real Madrid. Mais pessoas conseguiram, e mais um dele, só de lembrar as noites e dias que passei no CT é de arrepiar, ainda sem acreditar, mas em oração por todos. Que Deus abençoe a família de cada um. E aí o brasão, o escudo do Flamengo, obviamente com as cores do luto, o preto e o branco, no caso com as iniciais do clube. Romário, que notícia triste esse incêndio no CT da categoria de base do Flamengo. Toda a minha solidariedade às famílias dos jovens e ao Flamengo. Sonhos interrompidos e famílias devastadas, disse o craque brasileiro, campeão do mundo, que também jogou com a camisa do rubro-negro. Mais um depoimento é do Paquetá,
também prata da casa, que há pouco saiu do Flamengo e já brilha no Milan. Que Deus conforte o coração de todos. Oremos. Luto marca o perfil do Flamengo. Aí a mensagem de Lucas Paquetá. Hoje, jogador do Milan. E chegou bem à Itália. Aí a gente vê o Rei Pelé também fez questão de deixar sua mensagem. Meu dia começou com as notícias sobre o incêndio no CT do Flamengo, um lugar onde jovens perseguem seus sonhos. É um dia muito triste para o futebol brasileiro, diz o rei do futebol. Mais uma mensagem. Aí nós temos o William Arão. William Arão, que esteve ontem nos estúdios do Fox Sports. Ele falando #luto, urgente, temos ali o símbolo, né, o urubu na entrada do CT Jorge Elal. Aí o William Arão colocando várias mensagens de clubes. E dizendo que não há clubismo nessa hora, né? Todo mundo, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo, tá todo mundo unido nessa hora. E isso é uma coisa bonita de se ver. Se há algo positivo nisso. Força Flamengo, diz Alexandre Pato. Minhas orações estão com vocês e todos os familiares das vítimas. Muita força, diz o atacante que está no futebol chinês, que fala-se pode estar voltando ao Brasil. Aí o Botafogo, os demais clubes do Rio e de todo o Brasil se manifestando. Botafogo, que notícia triste, o trágico acidente no ninho do Urubu. Botafogo manifesta sua solidariedade ao Flamengo, a torcedores, a familiares e amigos das vítimas. E a hashtag que ganhou o Brasil nessa manhã, Força Flamengo. Corinthians também está nessa hashtag. Estamos em choque com o trágico incêndio no ninho do Urubu. Neste momento de dor e luto, externamos toda a nossa solidariedade ao Flamengo, à torcida flamenguista e aos familiares e amigos das vítimas. Goiás, nossos pensamentos e melhores desejos estão com o Flamengo nesta manhã, após o grave acidente no CT do clube. Tem até um comentário ali do rapaz elogiando a união dos clubes nessa hora. O Grêmio também. A sexta-feira amanheceu triste com a notícia da tragédia no ninho do Urubu. Manifestamos nosso sentimento e nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, bem como ao Flamengo e seus torcedores. Já vimos aqui também o técnico Renato Gaúcho falando sobre essa tragédia. O Felipe Vizeu, também jogador do Grêmio, ex-jogador flamenguista.